O título da meditação de hoje é Deus em primeiro lugar. É interessante que vivemos em um mundo saturado de compromissos, não é verdade? Distrações e prioridades concorrentes também fazem parte do nosso dia a dia. O celular vibra, as redes sociais chamam, as pressões da vida profissional aumentam, os relacionamentos exigem atenção e o tempo parece cada vez mais curto. Você já teve essa sensação? Interessante, querido amigo, querida amiga, a gente avaliar que o tempo de 24 horas ele é estendido para todas as pessoas de forma igual. Agora, o que faz a diferença é a forma como a gente organiza esse tempo, a forma como a gente se planeja para que a gente possa tirar o melhor desse período de 24 horas, é claro, respeitando o período noturno de descanso, né, para aqueles que não têm nenhum tipo de atividade, no turno da noite, né, existem pessoas que a gente acompanha, que nos acompanha, que dormem de dia e trabalham à noite, né, mas normalmente, né, eh, as pessoas dormem trabalham ao longo do dia, convivem com seus familiares e à noite descansa. Então, tirando esses momentos de descanso, tirando outros momentos de prazer, onde você convive com a sua família, você vai passear, enfim, nós temos que colocar aquilo que eu tenho falado diariamente, que é exatamente aquilo que mais nós devemos priorizar, aquilo que mais nós devemos, então, investir. Esse deve ser o nosso maior investimento, que é a comunhão com Deus. E é interessante que, em meio a tudo isso, uma pergunta eu e você que está nos escutando nesse momento temos que fazer: onde está Deus? Em meio a tudo isso que eu já me referi anteriormente, em meio às nossas atividades, em meio ao nosso trabalho, enfim, onde que Deus se encontra no seu dia? Você tem percebido que eu tenho frisado muito a importância da comunhão com Deus diariamente. Por quê? Existe um conceito errôneo que muitas pessoas até têm comunhão com Deus, porém, dos 7 dias da semana acabam tendo alguns dias, ou 2 dias, um dia. Isso tem a sua importância, não é verdade? É fundamental a gente ter essa busca, porém, eu tenho reforçado essa ideia, esse princípio de que diariamente é fundamental nós termos essa comunhão. Agora, para muitos cristãos, a comunhão com Deus ela é o que? Ela é tratada como uma das, digamos assim, várias tarefas do dia. Algo que fazemos quando sobra tempo. E isso é um outro erro que cometemos, porque quando nós colocamos a comunhão com Deus como uma tarefa do dia e não como uma prioridade, nós colocamos então esta prioridade que é a mais importante, que é começar o dia ao lado de Deus através da oração, do estudo da Bíblia, dos estudos dos escritos de Ellen White. Também podemos colocar, e não poderia faltar, o estudo da lição da escola sabatina, ou qualquer outro livro cristocêntrico, bíblico, que vai te trazer então um crescimento espiritual. Isso não pode ser apenas uma tarefa do dia. Olha, eu tenho essa tarefa, eu vou fazer. Isso deve ser a prioridade, porque, repito, quando a gente coloca isso como uma tarefa, a gente vai fazer isso como uma tarefa. E uma tarefa é a gente trabalhar, é a gente fazer atividades no lar, é a gente fazer qualquer coisa que a gente normalmente faz, mas se caso a gente não faça, talvez não vai interferir tanto na nossa vida. Agora, fazendo um paralelo, que se você não fizer essa busca prioritária, fundamental, que é colocar a comunhão com Deus como a tua principal e mais importante coisa da tua vida, ou melhor, do teu dia, pode ter certeza que a falta disso, ou seja, a falta desta comunhão com Deus, vai afetar todas as áreas da tua vida.
Agora, a palavra de Deus nos convida, me convida, te convida a algo, digamos assim, radicalmente diferente. Ou seja, colocar Deus como centro de tudo e não à margem de tudo. Eu vou repetir. Você deve colocar Deus como centro de tudo. Como que eu faço isso, Douglas? Como colocar Deus como centro de tudo? Você deve colocar Deus em primeiro lugar e colocar Deus como centro. Ou seja, todas as demais áreas da tua vida, e aí por isso que vem essa série que eu estou apresentando aqui no canal, Comunhão e Esperança Oficial, porque você colocando Deus ali como centro, com certeza eh, essa, essa direção que Deus vai nos dar vai trazer frutos em todas as áreas da nossa vida, na parte familiar, na parte conjugal, na parte de educação dos filhos, na parte onde você, digamos assim, seja um prestador de serviço no seu local de trabalho, nas suas atividades no lar, na igreja que você congrega, nos relacionamentos com os seus familiares, com os seus amigos. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, como seu maior investimento, isso vai te trazer o quê? Muitos benefícios. E qual é o maior benefício além do crescimento espiritual, além de nos manter direcionado nas coisas do alto, na vida eterna? É enquanto nós estivermos neste mundo de pecado, nós entendemos de que nós devemos então fazer as nossas atividades colocando Deus como centro, e isso, sem dúvida alguma, nesse processo que nós estamos de santificação, isso vai nos ajudar e muito, isso vai ser fundamental para o nosso crescimento. Então, colocar Deus no centro é exatamente isso, e não à margem. Colocar à margem são as outras coisas que a gente faz. Agora, Deus deve ser o centro. Um outro detalhe importante: a comunhão com Deus, ela é fundamental porque a partir do momento que a comunhão com Deus, com o Criador, não deve ser apenas uma prática religiosa, mas a base que sustenta todas as áreas da vida e também sustenta a nossa vida espiritual, aí nós passamos a ter um entendimento melhor daquilo que Deus quer para nós. E por isso que eu quero apresentar para vocês aqui nesta meditação alguns detalhes importantes. E aí nós vamos estudar por que que é fundamental colocar Deus em primeiro lugar. Eu fiz aqui uma breve introdução, mas eu quero ainda destacar nessa introdução de que na vida pessoal, no trabalho, na família, nas decisões, nos planos, quando a comunhão com Deus se torna o alicerce da nossa existência, tudo ganha o quê? Tudo ganha propósito, tudo ganha paz e tudo ganha espiritualidade. E aí nós nos tornamos pessoas mais fortes espiritualmente e com certeza Deus, através do Espírito Santo, ele vai nos conduzir sempre para caminhos retos, né? Caminhos de vitória para a honra e glória dele. Eu quero apresentar para vocês aqui, dentro desta meditação, um tópico bem importante. Qual é esse tópico? Que a comunhão com Deus é a base da vida espiritual. Quando a gente lê João capítulo 15, verso 5, percebemos ali que Jesus, se auto-intitulando como a videira, ele coloca a seguinte frase bíblica, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Interessante que Jesus Cristo ele já começa o verso colocando as coisas no seu devido lugar. Ou seja, eu sou a videira, é eu que dou energia, é eu que dou poder, é eu que dou condição, é eu que capacito, é eu que dou direcionamento. E aí ele coloca quem nós somos. Nós somos os ramos. Os ramos, ele tem essa função de absorver os nutrientes, né, da videira. Sem a videira,
os ramos eles não têm vida. É como se fosse uma árvore, né, uma videira, seca, sem vida. E a gente certamente já passou, eu já passei, você já passou por uma árvore, né, até mesmo quem sabe uma videira seca. Por quê? Porque não estava tendo essa conexão. A vida cristã, querido amigo, querida amiga, só pode florescer se estiver ligada aonde? À fonte da vida. E qual é a fonte da nossa vida? É exatamente Jesus Cristo, a videira. Agora, dentro da parte que eu destaquei, da parte introdutória, dentro daqueles elementos que normalmente faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes tem prejudicado a nossa comunhão com Deus, muitos tentam viver pela força própria e, consequentemente, acabam fracassando. E por quê? Você deve também estar se fazendo essa pergunta: por que que isso acontece? Porque não estão conectados em Cristo. Eu vou repetir. Porque não estão conectados em Cristo. A comunhão diária em oração, estudo da Bíblia, estudo da lição, estudo dos escritos de Ellen White, inspirado por Deus, ou de qualquer outro conteúdo bíblico, cristocêntrico, profético, que tenha base bíblica, com certeza vai nos trazer crescimento e nós estamos, então, conectados na videira que é Jesus Cristo. Sempre quando eu apresento esta meditação, eu sempre gosto de trazer uma ilustração, e essa ilustração é tão simples e ela faz tão parte, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que é a ilustração do celular. Imagine você que está nos escutando um celular desconectado do carregador. Ele pode funcionar por um tempo, mas logo a bateria acaba. E assim, querido amigo, querida amiga, é a vida sem comunhão com Deus. Parece funcionar por um momento, mas logo entra em colapso. E dentro da nossa sociedade, não generalizando, boa parte das pessoas que acabam ficando eh, sem bateria no celular ou sem internet, elas estão tão ligados aos meios de comunicação através do celular, e nada contra o celular, é bom deixar esse esse essa ressalta, porém, infelizmente, elas estão tão conectadas, como de fato conectadas, mas elas deveriam estar mais conectadas à videira que é Jesus Cristo. A escritora cristã Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 93, ela diz, inspirada por Deus, que é a comunhão com Deus que comunica luz à alma. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Devemos manter comunhão com Deus se quisermos crescer na graça. Sabe por quê, querido amigo, querida amiga, que você não está crescendo na graça de Cristo? Por quê? Porque você não está em conexão com Ele, porque você não está se alimentando dos nutrientes que somente a videira pode nos dar, e a gente sabe que a videira é Jesus Cristo. O segundo ponto que eu quero analisar aqui, além desse que eu já analisei, que é o fato da comunhão com Deus ser a base da vida espiritual, é dizer para vocês que a comunhão com Deus ordena todas as outras áreas da vida. E assim, você que está nos acompanhando no canal Comunhão e Esperança Oficial, você tem percebido que muitas pessoas imaginam que a vida de comunhão com Deus trabalha apenas a área espiritual, e de fato. Porém, ela também vai contribuir, uma vez que nós temos esta comunhão, temos esse direcionamento, nós vamos ter então esse entendimento de que a comunhão com Deus ela vai dar essa direção sobre as outras áreas da vida. Mateus capítulo 6, verso 33 diz o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A promessa de Jesus é clara. Se colocarmos Deus em primeiro lugar, o restante será providenciado. E aqui, querido amigo, querida amiga, nós percebemos de que muitas pessoas têm colocado
muitas coisas à frente de Deus e, por consequência, à frente da comunhão que devemos ter com Ele. Coloco, por exemplo, como coloco o trabalho, ou seja, se acordo tarde, e acabam tendo que correr para o trabalho e não separam aquele momento tão especial de comunhão com Deus. Coloco qualquer outro tipo de atividade e não coloca, então, o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não tem esse entendimento de que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que você se acorda e tem comunhão com Deus, você pode ter essa certeza de que todas as coisas elas vão ser acrescentadas, ou seja, tudo aquilo que você deseja de acordo com a vontade de Deus vai se realizar no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, porque estas coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Então, é importante entender que quando a comunhão com Deus ocupa o primeiro lugar, nossas decisões são mais sábias, nosso coração está mais em paz e nossa vida, ou melhor, e nossa visão de futuro se alinha com os propósitos do céu. Então, são aqui elementos que são fundamentais para a nossa vida, ou seja, tomar boas decisões, ter paz. Quem é que não quer ter paz? Todos nós queremos ter paz. E, repetindo aqui, alinhar a nossa vida com os propósitos do céu. Então, como que nós conseguimos ter isso? Através da comunhão com Deus. Dando sequência aqui nesta meditação, Deus ele não quer apenas uma parte do nosso tempo. O que Deus deseja? Deus ele deseja ser o centro da nossa vida, o centro do nosso ser. É fundamental nós entendermos isso. Se você acompanhar novamente esta meditação, lá na parte introdutória eu destaquei que todos nós temos 24 horas. E cada vez mais as pessoas têm se queixado, né? Ou têm comentado que parece que os dias, as horas, os meses, os anos têm passado cada vez mais rápido. Mas na verdade, somos nós que estamos com a agenda cheia de atividades, cheia de compromissos, mas muitas vezes, e não generalizando, não priorizando o nosso maior investimento, que é a comunhão com o nosso Deus. Eu quero trazer para vocês mais uma ilustração que eu creio que vai nos ajudar dentro desse contexto desta pequena mensagem. Imagine que sua vida, imagine que sua vida seja uma roda com vários raios, tá certo? Você já viu? Você gira e ali, em cada parte, né, colorida, está escrito trabalho, família, estudos, saúde, compromissos, enfim, tudo aquilo que você faz aí ao longo da sua agenda, ao longo do seu dia, da sua semana. E o centro desta roda precisa ser Cristo. Do contrário, ela gira em falso. Aí eu faço uma pergunta para você que está nos acompanhando nesse momento. A tua vida está gerando em falso ou ela está gerando tendo como Cristo o centro? Porque se você direcionar as áreas da vida centralizando em Cristo, você não vai gerar em falso. Você vai gerar tendo uma direção. E aonde que tem essa direção? Através da palavra de Deus, que é um dos pilares, junto com a oração, junto com o estudo da lição da escola sabatina, junto com o estudo dos escritos de Ellen White, você vai ter então ali Cristo como o centro de tudo. No livro O Lar Adventista, na página 144, Ellen White, Espera por Deus, diz que Cristo deve estar entronizado no coração. Aonde? Entronizado no coração, ou seja, na nossa mente. O eu precisa ser crucificado. A comunhão com Deus deve ser o primeiro dever de cada manhã. Esse texto ele é fundamental para que eu e você possamos compreender essa temática, esse conceito, esses princípios. Primeiro, vou até repetir: Cristo deve ser entronizado no coração, ou seja, ele deve ser rei, ele deve comandar a nossa mente, ele deve direcionar tudo. Como que a gente consegue fazer isso? Tendo comunhão com ele. O eu precisa ser crucificado. Como que eu consigo fazer com que o eu
diariamente seja crucificado através da comunhão com Deus. Como que eu consigo fazer com que Deus seja o primeiro dever de cada manhã? Quando o Espírito Santo coloca na nossa mente esse desejo. Como que a gente consegue fazer isso? Quando no dia anterior a gente pediu para que ele colocasse esse desejo no nosso coração de ter comunhão com Deus. E eu quero partir, então, para o terceiro tópico, que tem como título Comunhão com Deus produz transformação e frutos visíveis. E isso é um fato, querido amigo, querida amiga. Quando nós temos comunhão com Deus e entendemos de que a comunhão não é apenas um dever, ela é transformação na nossa vida, isso produz o quê? Produz fruto espiritual. E quais são esses frutos? Aqueles que estão lá em Gálatas, capítulo 5, que diz que nós vamos ter amor, paciência, domínio próprio, fé. Então, nós vamos ter todas aquelas qualidades que são os frutos do Espírito, uma vez que temos comunhão com o nosso Deus. Um cristão que anda com Deus exala a presença de Cristo em casa, no trabalho, na igreja, aonde nós irmos, ali nós vamos conseguir ser então aquele que exala o perfume de Cristo em resposta à comunhão que nós tivemos com Ele nas primeiras horas do nosso dia. Ellen White, em mais uma citação inspirada por Deus, ela diz no livro Testemunhos Seletos, na página, ou melhor, no volume 3, na página 222, que se tivermos em constante comunhão com Deus, viveremos em nossa vida uma nova eficiência, uma nova direção, uma nova força. Sabe por que que muitas vezes você não tem eficiência no trabalho missionário, nas atividades do seu dia? Porque você não é constante na comunhão com Deus. O que é ser constante na comunhão com Deus, como diz aqui Ellen White, inspirada por Deus? Constante é ser diário, a todo momento, todos os dias. E eu não estou nem entrando aqui, querido amigo, querida amiga, na questão de sermos constantes dentro do próprio dia, dentro daquele mesmo dia, mas eu vou destacar o fato aqui de sermos constantes diariamente. E isso vai nos trazer eficiência naquilo que fizermos. Nós vamos ter uma nova direção. Você não está precisando de uma direção? Você vai ter uma nova direção. E você vai ter força. Você está se sentindo fraco? Deus está te falando que através da comunhão com Ele, você vai se tornar uma pessoa forte, não em si, não naquilo que você pode fazer, mas sim através da comunhão que Cristo vai te dar força para superar as dificuldades, os problemas, as provações, as tentações. Eu quero finalizar esta meditação fazendo uma pergunta para você, na verdade, algumas perguntas. A primeira é a seguinte: Deus está realmente em primeiro lugar na sua vida? Diante de tudo aquilo que a gente meditou aqui nessa meditação, será que Deus ele está em primeiro lugar na tua vida? Uma outra pergunta: ele recebe apenas as sobras do seu tempo, daquilo que você faz ao longo da sua agenda? Ou seja, eu vou primeiro fazer aquilo que eu devo fazer, as minhas atividades, enfim, e depois, lá no final do dia, eu vou fazer isso? Nada contra quem faz também no final do dia. Todos nós devemos iniciar o dia, desenvolver, e ter Cristo ao longo da nossa das nossas atividades ao longo do dia, porém, devemos colocar ele também no final do dia, porém, não apenas no final do dia. Você tem feito isso? Você tem colocado apenas o tempo que sobra para buscar a presença de Deus? Uma outra pergunta: como estão a sua agenda espiritual, seus momentos de oração, meditação bíblica, estudo da lição da escola sabatina, leitura dos escritos de Ellen White, como que está na tua vida hoje? Reflita sobre isso. Uma outra pergunta: a sua família, a sua carreira, a tua saúde, as tuas finanças, elas estão orientadas pela comunhão com Deus ou por suas próprias decisões? Ou seja, você deve conectar todas as áreas da vida no centro, que é Cristo. Esse é o conceito. Comece o dia com Deus. Vou repetir. Comece o dia com Deus, você vai perceber que mesmo que você passe dificuldades, passe por, digamos assim,
problemas, você não vai estar sozinho. Em resposta à comunhão com Deus, eu tenho certeza de que Deus ele vai agir. E eu quero fazer um apelo para você que está nos escutando nesse momento, um apelo em nome de Jesus, que é que Deus está te chamando para que hoje eu e você possamos ser mais constante, sermos mais profundos no que diz respeito à comunhão com Deus. Não temos comunhão com Deus apenas em alguns dias da semana, 1, 2, 3 dias na semana, ou apenas em uma manhã. Deus quer que eu e você venhamos ter comunhão com Ele diariamente, constantemente, que nós possamos nos aprofundar, ter uma comunhão com Deus, não apenas de ler uma leitura superficial, mas uma comunhão com Deus que tenha como ali elementos, como por exemplo, se aprofundar naquilo que você está estudando, né? Nós temos, infelizmente, muitas pessoas que até leem, mas não estudam. Ler é importante, é o primeiro passo, mas se estudar, se aprofundar, é fundamental. Isso fortalece a tua comunhão com Deus, fortalece a minha comunhão com Deus. Deus deseja, querido amigo, querida amiga, entrar na tua vida não apenas, repito, não apenas na tua vida espiritual, que é fundamental, que é extremamente importante, mas ele quer entrar em todas as áreas da tua vida. Como que isso vai acontecer? Quando você tem comunhão com Deus e você, em resposta a esta comunhão, você coloca a tua vida, que é as demais áreas da tua vida, sobre a centralização de Jesus Cristo. Consequentemente, as tuas decisões, os teus pensamentos, as tuas ações, as tuas atitudes, com certeza, elas vão ter uma melhora significativa. Por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar através da comunhão com Ele. E em cima disso, eu faço mais um apelo para ti que está nos escutando. Você está disposto a colocar Deus em primeiro lugar? E eu quero reforçar que colocar Deus em primeiro lugar, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando nesse momento, não é uma opção espiritual extra, é uma necessidade vital, uma necessidade fundamental. A comunhão com o Criador, ela transforma tudo o que somos e também tudo o que fazemos. Quando priorizamos esta conexão, nossas raízes se aprofundam, nossos frutos se multiplicam e nossa vida encontra equilíbrio, paz e também propósito. E eu quero terminar esta meditação dizendo para você que não basta saber sobre Deus, é necessário andar com Ele. Por isso, fica o meu convite para que você comece hoje ou intensifique esse processo e Ele estará certamente esperando por você. Vamos finalizar com uma oração? Querido amado Deus, muito obrigado por tua direção e que através do Espírito Santo possamos aplicar tudo aquilo que o Senhor nos falou a nós nesse momento através desta meditação, onde através do Espírito Santo o Senhor falou até nós sobre a importância da comunhão com Deus, reforçando tudo aquilo que o Senhor tem nos falado diariamente, mas para que a gente possa entender, Senhor, que nós temos que colocar também não só na nossa vida espiritual, que é o primeiro passo, mas estender isso nas outras áreas da nossa vida. Muito obrigado por tua palavra, eu oro em nome de Jesus. Amém.